Bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, como estamos nessa manhã, aleluia. Eu estou passando aqui, estudando a Bíblia juntos, para mais um devocional, eu, você e o Espírito Santo. Um devocional maravilhoso, que está no livro de 2 Reis, capítulo 13, versos 18 e 19, que fala assim. Fala sobre a morte de Eliseu. Se eu ler só o verso 18 e 19, para quem ainda não conhece o livro, a pessoa pode ficar meio perdida, mas eu vou ler do 14, vai ficar mais entendido, amém? Eliseu ficou doente da enfermidade, o profeta Eliseu, que o levou à morte. E Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Guarda essa parte que eu vou explicar. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atira. Glórias ao Senhor. Versículo seguinte. O rei assim o fez e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, ou seja, o dobro, né? Desse modo iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Ok. Olha só, queridos, o que eu quero dizer. A maneira, tá, que Joás, rei de Israel, quer dizer aqui no versículo 14, quando ele fala, a maneira como ele se refere a Eliseu, significa mais, quer dizer que o sucesso militar de Israel, que as forças militares da nação, ou seja, quando o profeta iria, né? Aí, para eu provar isso, eu vou aonde? Na Bíblia. Tudo que a gente fala, quando a gente fala alguma coisa da Bíblia, a Bíblia tem essa promessa, a Bíblia fala tal coisa, a gente prova com a palavra. Então, quando ele fala, Aba, meu pai, ele estava orando. Ele está falando de Deus. Aba, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então, eu vou provar. Porque o profeta, ele tinha a presença de Deus. Então, ele ia levando a presença de Deus. Então, lá em 2 Reis 2:12, olha o que está falando aqui. Estou meditando aqui agora de manhã. Eliseu sucede Elias, né? Depois que o profeta Elias morreu, Eliseu ficou no lugar. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou no meio. Ou seja, quem que ia com os carros de guerra? Quem que ia com os cavaleiros? Aba, Deus, né? É 2 Reis 6:13.
que é uma das passagens mais lindas desses de Eliseu. Diante do que o rei determinou, ide e veja onde ele se encontra, eu vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. Eles mandaram buscar o profeta. Essa passagem é quando Eliseu cega os arameus. Deus usa Eliseu para cegar os arameus. Ele mandou os cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O servo de Eliseu. E o profeta acalmou ele, dizendo: não tenha medo. Olha qual que é a nossa posição, queridos. Olha qual que é a nossa posição. Não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Aqueles que de fato andam com Deus, aqueles que de fato têm a presença de Deus, eles não têm medo. Calma, não tenha medo. Porque são mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eu vou falar. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. Porque os olhos espirituais do assistente dele estavam ainda fechados. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Oh, glória! E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: roga-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais? Segue-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou Eliseu: devo matá-los, meu Abba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não, porventura costumas tirar a vida daqueles que a tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciam e depois voltem para o seu Senhor. Homem sábio. Então, glória a Deus. O que eu quero falar dessa passagem, para continuarmos com a inicial? O medo. O que o profeta falou com o assistente dele? Não tenha medo. O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda. E especialmente a nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Nós, servos do Senhor, que temos Jesus aqui dentro, nós temos que ter essa capacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Aleluia! Nós temos que profetizar como Eliseu profetizava vida. Ontem, na hora de dormir, eu desci para orar. Cristiano falou: se você vai, eu vou comer, que eu estava precisando. Eu fui orar. Quando eu estava escutando muitos barulhos e meu esposo falou uma coisa, eu falei: quem protege, quem guarda é o Senhor. Eu não tinha lido essa mensagem, mas foi igual a Eliseu falou. Porque no mundo espiritual, eu vejo a casa cercada. As nossas vidas estão cercadas pelos anjos do Senhor. Porque senão a Bíblia é mentirosa. E ela não é. Ela é verdadeira. Amém? Então eu não ando com medo, eu ando em fé. O cristão, ele tem que andar em fé, porque o medo, ele mostra incapacidade, se você não consegue ver Deus operando. Mas vamos lá. Eliseu havia chegado a um nível de comunhão com o Espírito de Deus que podia perceber o poder que havia na realidade invisível das hostes dos céus ao seu redor, muito superiores às que apresentavam ali com a realidade visível, mediante o exército humano dos sírios. Olha que coisa linda.
Queridos, e a exortação para que tenhamos, essa exortação aqui é para que tenhamos o quê? Coragem. E essa exortação, ela aparece aqui muitas vezes nas escrituras sagradas. Nota-se que sempre vem acompanhar de alguma afirmação de consolo e esperança, como aqui. Aleluia. Como em Isaías 41:10. Toma nota aí. E o nosso maior receio, queridos, não deve estar aqui, nesse momento agora, nesse tempo agora. Porque aqui onde estamos, tudo é passageiro. Tenta entender isso. Nem vi de qualquer pessoa ou coisa. O nosso consolo e esperança não é aqui agora, nem deve vir de pessoas ou coisas. Mas devemos nos preocupar com a vida eterna. E por isso que, de fato, é o maior medo humano. É que Jesus Cristo veio trazer completa solução e proteção. É só Jesus. É só Jesus. É Ele que veio nos trazer completa solução e proteção. É igual eu falei com uma pessoa ontem. Olha, a nossa solução, a solução para o passado é Jesus. E para o futuro também. Ele é a solução para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. A completa. A companhia sempre presente, queridos, do Espírito de Deus é exaltada poeticamente pelo salmista, enfatizando que até na pior hora da vida não estaremos sós. Quando você tem a presença de Cristo, não estaremos só. Ele estará conosco, nos ajudando na travessia dessa dimensão para a sua maravilhosa e eterna cidade, que é o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, agora vamos para a revelação dessa palavra de hoje, que é 2 Reis. Deixa eu marcar aqui. Que é 2 Reis, né? A parte do versículo que eu quero conversar é 2 Reis 13, versículos 18 e 19, né? Toma as flechas, ato de fé, atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, o profeta, se indignou muito com ele, diz: 5 ou 6 vezes a deveria fazer, a deveria ter ferido. Ou seja, em vez de você ter feito 3 vezes, você devia ter feito o dobro. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes. Você vai entender o que eu estou dizendo. Como é penetrante e eloquente a mensagem dessas palavras. Joás, né, o rei de Israel, daquele momento ali de 2 Reis 13, pensou que tivesse feito bem, pensou que tivesse arrasado, quando duplicou e triplicou o que para ele era um extraordinário ato de fé. Mas o Senhor e o profeta estavam profundamente desapontados, porque ele tinha parado na metade do caminho. Quantas vezes você para na metade do caminho por falta de fé? Deus quer que você vá até o final. Que você confie mais. Que você se entregue mais. Mas você para na metade do caminho. Ele alcançou alguma coisa? Ele alcançou muito. Ele alcançou exatamente o que ele creu. Você vai só até onde você crê. No teste final, mas não alcançou tudo que tinha em vista. O profeta, mas não alcançou tudo que tinha em vista o profeta, nem tudo que o Senhor queria dar. Esta é a questão. O Senhor tem mais para a sua vida, o Senhor tem mais para nós. Só que às vezes você não alcança porque você não crê. Amém? Você só vai até metade do caminho. Vamos lá. Ele perdeu muito do que a promessa continha e da plenitude da bênção. Obteve algo melhor do que o simplesmente humano. Isso é verdade. O que as mãos dele poderia fazer, ele alcançou muito mais. Um pouquinho assim.
mas não obteve o melhor de Deus. Amado e amada, como é solene a aplicação disto, como é enriquecedor a aplicação da palavra, na verdade, em tudo em nossas vidas, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, Lourdes, você não está dando aula esses dias? Por que você está desanimada? Não, porque eu estou meditando, esses dias eu estou orando, estou alimentando, buscando algumas direções, sabe? Porque o Senhor, amados, Ele nos ensina, Ele nos alimenta, Ele nos exorta, né? Como é solene, como é forte as aplicações das Escrituras. Às vezes um negocinho desse tamanho traz uma revelação enorme, né? Como é esquadrinhadora a mensagem de Deus para nós. Só que nós temos que viver a mensagem na íntegra, porque o momento agora, o que passamos aqui agora, é temporário, mas a gente tem que preocupar com a eternidade. Nós temos que viver a santidade e a prática da palavra de Deus, né? Como é importante que aprendamos a orar até prevalecer. Você está entendendo? Até você viver a promessa. Tomaremos nós toda a plenitude da promessa e todas as possibilidades da oração que crê? Eliseu queria que Joás tomasse, só que ele foi só até a metade. É igual outro dia eu estava pregando e eu falei, a pessoa dá para o Senhor. Em vez de descansar, toma de volta. Deus falou isso comigo. Um dia ela dá a preocupação, as ansiedades, lança tudo, dorme. No outro dia ela pega de volta. No outro dia está descabelando, está preocupada, está nervosa, está discutindo, está brigando, está ligando sem parar para saber o que está acontecendo. Não descansa em Deus. Aí Deus falou, Lute, eu quero ajudar, mas a pessoa não deixa. Ela me entrega o problema em oração, no outro dia ela toma de mim. Isso não é fé. Então, a pergunta é, tomaremos nós toda a plenitude da promessa e todas as possibilidades da oração que crê? Aí eu vou falar Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Medita nesse versículo, capítulo 3, verso 20. Deus é poderoso, amado e amada, para fazer infinitamente mais de tudo que eu peço, de tudo que eu penso. Isso é profundo. Para de pegar de volta. Entrega e descansa. Substitua o medo pela fé e viva integralmente. Não deixe o seu eu, seus dois inimigos, atrapalharem sua vida de fé, não, sua vida espiritual, não. Que é, Satanás é o primeiro, o segundo é seu eu. Você precisa orar e não escutar as influências aqui de Satanás, deixar ele aonde está, porque tudo que é contrário à palavra, você pode saber que é Satanás, ou você, seu eu, sua consciência, sua carne, aí você crucifica ela. Você fala assim, ô mocinha, quem manda aqui sou eu, é o Espírito. Você está bem crucificada aí, fica quietinha, porque eu ando em fé, eu sei que o Senhor tem prometido, eu creio em Deus, e eu não vou viver desesperada, descontrolada ou descontrolado, porque eu creio em Deus. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu peço ou penso, ele é fiel. Deus nem é um homem para mentir, nem um homem para se arrepender. Eu tenho as promessas de Deus. Amém? Queridos, não há escritos do apóstolo Paulo outra sequência de palavras como estas. Não há. Muito mais abundante além. E cada palavra está cheia de infinito amor e poder para fazer, para operar em favor dos seus santos quando oram e quando creem, e coloca, e descansa, e perseveram. Efésios 8:19, perseveram.
O poder que nos salvou, que nos lavou com seu próprio sangue, que nos encheu de força pelo seu Espírito, Efésios 3,16, que nos fortalece com teu poder, o Espírito Santo. Ele fortalece o nosso espírito com poder e crucifica todo dia, Espírito Santo, o nosso ego, o nosso eu, as nossas vaidades, que nos guardou em muitas tentações, trabalhará para nós, vindo ao encontro de cada emergência, cada crise, cada circunstância e cada adversário, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe seu dia grandemente. Beijo no seu coração. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, de deixar o seu joinha, deixar os seus comentários, de compartilhar, de deixar as notificações. Amém? Por quê? Porque o canal é do Senhor, a palavra é do Senhor, né? Eu sou só um instrumento de Deus. Que a palavra cresça, né? Para alcançar muitos corações que precisam da palavra, do alimento espiritual, em nome de Jesus. Para cura, para libertação, para edificação, restauração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e glórias ao Senhor.